ou se essas declarações elas não passarem pelo crivo deste filtro, a prova, na minha compreensão e do ponto de vista probatório, ela resta imprestável, ou seja, ela não tem um padrão de suficiência próprio, ou seja, preenchido, robusto, de modo a autorizar uma condenação. Eu estou querendo dizer, em outras palavras, que o depoimento submetido ao filtro de análise da prova testemunhal, quando ele não se mantém robusto, ele não tem aqui condições ou não preenche satisfatoriamente um padrão de modo a levar ou autorizar uma condenação. Então, esse primeiro filtro que eu vos falo essa noite é o filtro da credibilidade. Essa questão da credibilidade, ela tem um aspecto objetivo. Nós não estamos falando aqui da postura ou do cargo que a pessoa ocupa, porque falou alguém que é um grande comerciante da cidade, ou é um sindicalista, é uma pessoa que tem credibilidade pelo cargo que exerce. Não, padrão de credibilidade, ele diz respeito às circunstâncias objetivas, das quais eu posso resumir de maneira muito sintética, em outras palavras, a credibilidade como um padrão e com base no rigor científico é a ausência de interesse na causa. Então, você aferir se essa testemunha ela tem credibilidade ou se ela não demonstra nenhum interesse na causa, que é o grande lance da questão. Porque nós não podemos confundir a eloquência do depoente ou a firmeza ou a expressão corporal que ele usa como sendo um parâmetro lógico para dizer que ele é uma testemunha que tem credibilidade. Por quê? Porque o ser humano, naturalmente, ele é teatral. O ser humano consegue sorrir quando ele, na verdade, queria chorar, ele consegue chorar quando, na verdade, ele está feliz. Então, nós temos essa dialeticidade de comportamentos. Nós conseguimos, naturalmente, ocultar, em muitas ocasiões, as nossas emoções. Então, a partir do pressuposto que uma testemunha tem credibilidade pela posição que ele ocupa, é um equívoco enorme, porque nós temos que observar qual é o interesse que ela tem na causa. Se, objetivamente, ela demonstra o interesse na causa, aquele depoimento dela não preenche o primeiro filtro de análise da prova testemunhal, consequentemente, este depoimento ele não está apto. Esse depoimento, como eu digo, ele é imprestável do ponto de vista probatório, ele não autoriza uma condenação. E daí eu vou citar um exemplo de um caso que houve aqui em Fortaleza, em que uma líder comunitária, ela litigava contra a pessoa dos réus. Então, todas as testemunhas ouvidas na primeira fase do tribunal do júri, elas apresentavam o depoimento em um sentido, colocando o réu numa situação de legítima defesa. Apenas essa testemunha, única e exclusivamente, dizia que o réu praticou o delito de um determinado modo, retirando ele de uma possível legítima defesa. De modo que ele foi pronunciado com base apenas neste depoimento, e a defesa diligentemente fez uma pesquisa e percebeu que no contencioso cível, esta líder comunitária, ela litigava contra a pessoa do réu. Inclusive, quando ele foi preso em decorrência desta acusação dela, ela conseguiu lograr êxito numa emissão de posse. E aquela circunstância, aquele processo que versava sobre uma emissão de posse, uma reintegração de posse, melhor dizendo, beneficiou e muito ela com aquele depoimento. Então, imagine a seguinte situação: uma pessoa dessa, a grosso modo e de maneira bem simples e objetiva, ela teria interesse na causa ou não teria? E foi demonstrado isso e, consequentemente, a pessoa do réu foi absolvida destas acusações porque foi explorado esse vértice, o filtro da análise da prova testemunhal no critério credibilidade, porque demonstrou-se que ela tinha interesse na causa. Então é muito importante esse parâmetro e eu faço
um fechamento lógico com o caso que eu vou apresentar ao final. A cada um de vocês irão compreender como é que a gente faz esse fechamento no tribunal do júri. O segundo filtro de análise da prova testemunhal é a confiabilidade. A confiabilidade ele já tem um aspecto subjetivo, enquanto que a credibilidade ela é de natureza objetiva, nós temos a confiabilidade, um padrão mais subjetivo. Aí a gente tem que analisar quais são os sentimentos que afloram na testemunha ao falar sobre aquele ponto de vista. Então, quando eu falo de confiabilidade, nós temos que avaliar e perceber se esse depoimento ele guarda relação com todos os outros elementos do processo. Eu vou citar um caso que está muito em voga atualmente e que foi o ponto central da absolvição do Daniel Alves, que no caso foi a fiabilidade dos depoimentos. Então, percebam que a fiabilidade é a harmonia que se tem aquela prova com todos os elementos do processo. Por que, que a decisão do Daniel Alves foi reformada pelo Tribunal Espanhol? Porque foi detectado que a vítima, o depoimento dela não guardava fiabilidade, ou seja, era um depoimento que, por mais que ela demonstrasse, através da sua dicção, uma convicção extrema, mas essa convicção ela estremecia diante do confronto da prova com outros elementos. Então, a palavra dela ficou solitária em relação a outros pontos. Então, isso é fiabilidade. Então, a gente tem que verificar toda prova judicial, ela tem que passar por esse critério. Então, nós temos que verificar se essa prova ela vai de acordo com os demais elementos. E quando eu estou falando especificamente da testemunha, eu estou querendo dizer que essa testemunha ela precisa ter algumas condições, certo? O depoimento dela precisa estar de acordo com alguns outros elementos que venham a confirmá-lo ou afastá-lo, de modo que a confiabilidade ela já diz respeito à pessoa do depoente. Então, existe um aspecto subjetivo nas declarações dela, e digo mais, se este depoimento ele não guardar sintonia com o conjunto probatório, o conjunto é a gama de outras provas que existem, então se essas provas, se só o depoimento dela for num sentido e as outras provas vier no sentido contrário, esse depoimento não é fiável. Então a confiabilidade dela cai por terra, de modo que um depoimento que não guarda confiabilidade, ele não pode se sustentar, ele não tem força suficiente, quando eu falo força probatória apta a autorizar uma condenação de quem quer que seja. O terceiro filtro da análise da prova testemunhal, que é um parâmetro científico, é o filtro das falsas memórias. As falsas memórias, elas não são mentiras, porque uma pessoa, quando mente deliberadamente, ela está distorcendo aquela verdade de maneira intencional, dolosa. Eu quero distorcer aquela realidade e vou, para tanto, criar uma versão. Eu não estou a tratar, quando falo de falsas memórias, daqueles que são criminosos do ponto de vista de cometerem crimes de falso testemunho, não são pessoas que estão para distorcer fato. Eu estou falando de pessoas bem intencionadas que cometem erros, que cometem equívocos decorrentes das falhas cognitivas, no caso, as falsas memórias. É tão interessante a gente entender sobre o aspecto da psicologia esse fenômeno das falsas memórias, porque não são mentiras, são construções que se vão sedimentando ao longo do tempo, na mente e na memória daquela pessoa, decorrente notícias de Instagram, notícias jornalísticas, a testemunhas de ouvir dizer, a comentários de rua. Então, quando ela ouve determinados comentários, ela se contamina. Então, aquela informação que ela tem, aquela informação prima facial, aquela informação
que ela tem do fato, aquela ideia inicial, a ideia primeira, ela, com o tempo, houve determinadas informações, ela mistura aquilo que ela tinha inicialmente de informação com essas informações recebidas. E daí cria-se o fenômeno das falsas memórias, que, na verdade, são construções na mente daquele decorrente de informações externas. É tanto que a Elizabeth Loftus, a maior psicóloga norte-americana, uma autoridade nesse assunto, a gente não tinha nem nascido ainda, 1970, ela já escrevia sobre isso. E daí ela chega a falar que as falsas memórias, elas decorrem daquilo que se chama de post-event information, ou seja, informações pós-fato contaminam o cognitivo, gerando lembranças de coisas que nunca existiram. E a mente do ser humano, ela é tão influenciável que, se você fizer um questionamento, e nesse questionamento você colocar uma informação proposital nele, é comprovado cientificamente que esta pessoa que foi sugestionada, depois de alguns meses, ela mistura as conversas. Ela traz para a história original aquela informação que você colocou. E daí é muito comum nos experimentos as pessoas, por exemplo, aquela história, né, Elizabeth Loftus conta, ela na verdade tem um vídeo de um carro que vem, esse carro sofre um pequeno acidente e as pessoas, elas narram como se deram os acontecimentos. E, de repente, o entrevistador diz, com aquela pancada, você ouviu algum estilhaço? Aí ela já capta aquela informação sugestiva, e daí, tempos depois, quando ela vai falar a respeito do mesmo fato, ela diz que houve uma janela quebrada, sendo que não houve, no caso concreto, que ela mesma testemunhou estilhaços. Então, a memória, ela se contamina. Isso é o que se chama de falsa memória. Nós temos também o filtro da coerência e consistência. O que é essa coerência e consistência? A ausência de contradições. Então, vejam bem, para você analisar um depoimento, eu não estou falando de detalhes mínimos, eu estou falando de informações relevantes que inicialmente deu-se a conhecer através do depoimento e doravante, posteriormente, essa informação ela se mostra contraditória, ela não guarda o que nós chamamos de plausibilidade. O que é uma coisa plausível? Uma coisa que tem uma lógica. Então, se você me perguntar, doutor Talvani, o que é plausibilidade do ponto de vista jurídico? É aquela situação que efetivamente existe uma racionalidade de modo a ser aceita como algo que é crível. Por exemplo, uma pessoa que testemunhou um fato em um determinado local disse que eu ouvi vários disparos, eu saí correndo e ainda vi a vítima agonizando. Só que de onde ela estava até onde a vítima estava, tem uma distância de 2 quilômetros. Então, como é que numa situação dessa, lembre-se que a pessoa foi vítima fatal da ocorrência. E, às vezes, a testemunha ainda diz que saiu correndo e ainda viu alguns dos disparos. Então, eu pergunto, tem plausibilidade numa história como essa? Tem pé e cabeça? Não. Então, vejam bem, a ausência, o filtro da coerência e consistência diz respeito à ausência de contradições. Então, tudo isso é o que eu estou querendo dizer, a ausência de contradições. Vou citar um caso concreto para que vocês possam ver a formulação do filtro da análise da profissão, a aplicabilidade dele em um caso concreto em que eu consegui obter uma grande vitória, inclusive absolvendo o cliente desta acusação. Como eu falei inicialmente, este caso concreto se dizia respeito a uma vítima sobrevivente. Esta vítima ela apontava dois réus como sendo os seus executores, e afora isso nós temos mais duas testemunhas de viso. Essas testemunhas também diziam que os autores do delito seriam os dois clientes, de modo que eles
vieram ao meu encontro, eu fiz uma análise do processo, e eles já perguntavam o quanto de pena que eles iriam pegar, se voltariam a ser presos. Passaram quase 3 anos presos, conseguiram a liberdade provisória ao longo do processo, e depois estavam com muito receio de um julgamento condenatório, obviamente, e daí eles tinham todo esse receio, toda essa preocupação. Daí, quando eu fui analisar os depoimentos, a primeira testemunha, ela era amigo íntimo do réu. Ficou provado, através de foto de rede social, que ela guardava uma relação íntima. E ele dizia que tinha visto a cena do crime. E daí, quando eu apresentei as fotos, eu expliquei ao Conselho de Sentença que a credibilidade é um parâmetro científico. Para tanto, essa testemunha, o depoimento dela está imprestável do ponto de vista probatório, porque ela tem interesse na causa. E qual era o interesse? Ela guarda amizade íntima com a pessoa da vítima, e demonstrei através de várias fotografias retiradas das redes sociais. E daí eu enfraqueci bastante o depoimento dela. Fora isso, essa dita testemunha, ela também tinha várias anotações criminais, inclusive só deu o primeiro depoimento no inquérito policial, e na fase de instrução e julgamento, no sumário de culpa, ela não compareceu para prestar, para confirmar o seu depoimento. Por quê? Porque estava foragida. Então eu, além de entrar no filtro da credibilidade, que ele tinha interesse na causa, eu também entrei no filtro da confiabilidade, para demonstrar que ele também não tinha condições de dar um depoimento isento, e que as suas palavras, elas não servia, posto que era uma pessoa que não era confiável, era uma pessoa que, além da amizade íntima, tinha anotações criminais, e a gente tem que falar com muito cuidado, porque senão a gente incorre no enquadramento, né, da lei que protege a pessoa da vítima e testemunhas, enfim. Hoje está muito desafiador você advogar, porque você não pode trazer o contexto da vida pregressa de uma testemunha, de repente, de uma vítima, entendeu? Então, realmente, isso é uma limitação imposta pela própria lei, mas eles pensaram, eles pensavam inicialmente que iria prejudicar a advocacia, mas não, do meu ponto de vista, prejudicou muito mais ao Ministério Público do que a defesa, porque quem utiliza desses argumentos de vida pregressa como sendo argumentos de autoridade, não somente no rito do júri, mas também no rito comum, a maioria sempre, a maioria dos casos, o Ministério Público sempre utilizava este argumento. Então, na minha compreensão, feriu muito mais a eles do que a nós, enquanto defesa. Então, o primeiro depoimento dessa testemunha estava fulminado, não tinha valor probatório, e o segundo depoimento, a testemunha disse no inquérito policial que estava sentado, mesmo no batente, na entrada da porta da sua casa. E ela viu quando chegou os algozes num carro, que um desceu e arrodeou o carro e pegou a vítima do lado do motorista, saiu a pessoa do executor do lado do passageiro, deu a volta no carro e pegou a pessoa da vítima colado na porta do motorista. E desferiu alguns disparos de arma de fogo, e ele, tanto ele disse que percebeu, como apontou que eram os meus clientes. Quando chegou na audiência de instrução e julgamento, ela trouxe uma informação que desconstruiu toda a sua narrativa. Ela chegou a dizer que estava, de fato, no alpendre, na entrada da sua casa. Quando escutou o primeiro disparo, ela pulou para trás, de modo que ela ficou com do tronco para as pernas do lado de fora da casa e do tronco para a cabeça do lado de dentro. Ela disse: olha, eu na hora me assustei muito, pulei, fiquei com a parte do tronco para dentro de casa, eu não vi, mas eu tenho certeza que foi fulano e cicrano. Então, eu, quando apresentei esse depoimento, já incorreu aqui na violação ao filtro de análise da prova testemunhal, especificamente o filtro da coerência e consistência, ou seja,
era uma contradição intransponível. Como é que você dá um depoimento inicialmente dizendo que presenciou e apontando com toda certeza que foram aquelas pessoas e de repente você chega a dizer que não viu, mas tem certeza que foi fulano e cicrano? E outro ponto interessante no depoimento dele é que a primeira testemunha disse que os autores atiraram de dentro do veículo. Então, eu tinha, naquela ocasião, duas contradições insuperáveis, e quando eu apresentei isso aos jurados, eu disse: Vossa Excelência, vão condenar estes homens com base num depoimento que não passa no filtro de análise da prova testemunhal, especificamente eu citei o parâmetro e daí eu levei a felicidade de, no Conselho de Sentença, estar composto, a maioria, por professores. E eles compreenderam muito bem a tese do ponto de vista científico. Acho que ele saiu aqui sem querer, gente, na aula. Vou mandar aqui para ele, só um minuto. Gente, eu esqueci de avisar no começo. Ai, voltou. Pronto. Seu microfone está mudo, doutor. Tá fechado. Perdão, viu? Porque ligaram aqui, aí interrompeu a ligação, a conexão da gente. Então, vocês ouviram até o momento em que eu apresentei as duas contradições insuperáveis, não foi isso? Isso. Pronto. Então, quando eu apresentei este depoimento, levei a felicidade do Conselho de Sentença ser composto, a maioria por professores, e eles entenderam a tese do ponto de vista científico. E o depoimento da vítima sobrevivente? Esse daqui foi moleza para afastar, porque no inquérito policial, ela chegou a dizer que não teria reconhecido nenhum dos autores dos disparos, posto que foi uma situação muito rápida, e quando chegou na primeira fase, ele apontou, inclusive com riquezas de detalhes, que foram os meus clientes. De repente, quando chegou no momento do júri, a gente fez lá uma sequência de várias perguntas e, dentre elas, uma pergunta muito simples fez virar o jogo. Perguntamos a ele qual a idade dele. Ele disse que não conseguia lembrar porque ele ficou com problemas neurológicos, de esquecimento especificamente. Aí, quando a gente foi apresentar ao Conselho de Sentença o depoimento dele, nós demonstramos que ele estava possuído por uma falsa memória, decorrente de uma informação pós-fato, talvez de testemunhas de ouvir dizer. E havia um contexto entre eles, porque esses dois réus, eles tinham um contexto de briga, de fato, com essa testemunha, ou seja, com essa vítima. Mas essa vítima não era flor que se cheirasse, não, porque ela tinha outros inimigos, ela mexia com tráfico de droga, mas foi muito cômodo para ela atribuir a responsabilidade jurídico-penal, inicialmente, a autoria aos meus clientes, porque eram pessoas, cidadãos de bem, que tinham uma rusga pessoal com eles, mas nada que os meus clientes tivessem condições de fazer aquilo, até porque um era professor e o outro sempre trabalhou de carteira assinada, então não tinha como, naquelas circunstâncias, os meus clientes praticaram dele daquele, conhecendo o histórico deles. E daí eu apresentei o depoimento da vítima sobrevivente, os três depoimentos. O primeiro não reconheceu, o segundo já trouxe riqueza de detalhes, e no terceiro depoimento, ele não conseguia lembrar sequer da idade, porque ficou com problema de esquecimento em decorrência dos disparos de arma de fogo. E daí eu apresentei esse depoimento e o conselho e perguntei: Excelências, é justo condenarmos este homem com base no depoimento da vítima sobrevivente que está possuído por uma falsa memória? E daí eu expliquei o que era a falsa memória, li algumas literaturas da Elizabeth Loftus, e o Conselho de Sentença se convenceu que, de fato, ele estava dando ou prestando aquelas declarações envolvido em várias falsas memórias decorrentes de informações externas que ele recebeu. Por isso que ele apontou os meus clientes como sendo os autores do fato. Quando a gente partiu
para a abertura das cédulas, naturalmente, consegui logo ganhar na segunda série de quesitos no concernente à autoria. Fulano de tal, no dia tal, praticou o delito em face de, o Conselho de Sentença, por maioria, já votou não, e eu consegui, naquela ocasião, reverter um júri dificílimo que já era para condenação, naturalmente, porque do jeito que estava, se eu não tivesse feito uma abordagem científica, eu não teria jamais revertido aquela situação. E daí eu gostaria de abrir esse espaço neste momento para que a gente possa conversar, se houver alguma dúvida, se houver algum questionamento referente a isso, eu estou aqui, sou todo ouvidos de vocês para que a gente possa aqui construir através de opiniões, algum raciocínio que possa levar a nossa advocacia. Vocês compreenderam bem este ponto de vista, esses parâmetros científicos e a aplicação deles na prática? Doutor Talvani, perfeito. Quando você foi encerrando aí a sua fala, eu lembrei de uma coisa, que o direito ele é uma ciência, né? O direito é técnica. Então, a sua fala mostrou aqui para a gente que nós não podemos ser amadores em nenhum âmbito do direito, não só no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o que nós estamos discutindo hoje, mas não só no Tribunal do Júri. Nós precisamos ter essa técnica aí que o doutor falou aqui para a gente. Precisamos entender que o direito é sim uma ciência que conversa com outras ciências, né? O doutor falou aqui da psicologia, em razão da prova testemunhal, em especial a prova testemunhal está ali ligada com a neurociência. Então, né, não tenho, na verdade, nenhuma pergunta, mas apenas para acrescentar e dizer que trazer esse ponto específico é muito importante para a advocacia. E eu vejo, doutor Talvani, que a advocacia ela tem se modernizado muito. Exato. Ela tem realmente buscado estudar, tem visto que o direito é uma ciência que conversa com outras ciências. Eu vi que o doutor está fazendo mestrado assim como eu, e aí a gente descobre tantas outras coisas ainda quando a gente ingressa aí no mestrado. E doutor Sami também está fazendo mestrado, e aí a gente vai descobrindo que a gente vive até, parece que vive numa bolha, né? E aí É vai verdade. furando as bolhas e vai conhecendo as outras coisas. Então, eu passo a palavra aqui para os demais colegas, se tiver alguma coisa para acrescentar, mas eu estou extremamente satisfeita e feliz com a sua participação hoje aqui, doutor. Então, quem quiser contribuir a mais aí com o nosso encontro, não é nenhuma aula, é um encontro, né? Um encontro de advogados aqui dispostos a Inclusive, compartilhar conhecimento. Pode falar, doutor. inclusive, eu vou indicar ao final 2 livros para que vocês possam ter acesso a essas informações e possam utilizá-las no dia a dia, porque isso é muito importante, até para que a gente possa discutir o direito enquanto ciência. Esse ponto de vista que você falou, doutora Tatiana, realmente é o que faz toda a diferença, porque eu tenho percebido que há um conflito de ideias, sobretudo da nossa geração mais nova, e eu tenho percebido, e eu já passo a palavra para a Ana Kledner. A geração mais antiga, ela tem muita dificuldade de aceitar os nossos conceitos novos. E daí eu estava num júri esses dias, e eu vou não dizer qual foi a fonte, mas o caso se tratava de um acidente de trânsito e o promotor insistia a fina força e o meu cliente utilizou o carro como arma para matar a pessoa do réu, que era um policial, que na ocasião houve uma circunstância em que ele chegou à polícia com muita violência e o cara tinha uns traumas e de repente, quando ouviu um disparo de arma de fogo, ele foi para o carro e saiu com muita velocidade. Ele poderia ter atropelado qualquer pessoa, em razão da situação de violência que ele foi submetido no passado. Ele toma remédios antidepressivos, de modo que o promotor sustentou a ideia de que não existe, certo, o conceito de dolo como nós conhecemos. Eu fiquei logo de orelha em pé. Ele disse: olha, aquela ideia de dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar o tipo proibido na norma penal, não existe. É um erro grasso apresentar este conceito
porque dolo é conhecimento e risco. Eu peguei logo o meu livro aqui, eu disse, será que eu estou desatualizado? Aí fui olhar e realmente tem lógica. Dolo é a vontade direcionada para um resultado, proibido na norma penal. E daí eu peguei o chat GPT, o 4.0, né, que é o pago, e eu fui e pesquisei nos 5 principais países do mundo o conceito de dólar. Era a mesma coisa. Estados Unidos, Itália, Argentina. Eu trouxe a comparação. E quando eu fui rebater aquilo dali, eu olhei para o promotor e disse, olha, promotor, eu tenho muito respeito a Vossa Excelência, mas eu quero dizer uma coisa, não passo mais vergonha desse jeito, não, de o senhor trazer aqui uma informação que dólar, olha, em primeiro lugar, o conceito de dólar, artigo 18 do Código Penal. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzir. Disse, doutor, o senhor está fazendo agora uma acusação contra a legem? A lei agora não vale mais nada, não. De onde foi que o senhor tirou esse conceito de dólar? Não, aqui foi uma doutrina peruana e também da Colômbia. Eu disse, vixe, rapaz, só pode ter sido um amigo do Pablo Escobar para escrever isso daí. E digo mais, eu verifiquei aqui no chat GPT, aí ele deu uma gargalhada assim sarcástica. Eu disse, doutor, o senhor está sorrindo, o senhor está ironizando por qual motivo? Chat GPT, doutor Talvani? Sim, chat GPT, sim, senhor. Eu, doutor, o senhor está precisando, eu disse para ele, se reciclar. Inclusive, aí eu usei o meu argumento de autoridade, né? Inclusive, eu estou fazendo um mestrado e eu tenho um professor que deu uma disciplina só de inteligência artificial. O senhor sabia que o ChatGPT, o 4.0, ele equivale à inteligência de uma pessoa que nasceu hoje, passou 700 anos de leitura ininterrupta até o falecimento. Pronto, isso é a base de informação que tem o ChatGPT 4.0. E o senhor acha que entre confiar na inteligência artificial com 700 anos de informação de leitura de um ser humano e a sua doutrina da Colômbia e do Peru e a sua forma de pensar o que é dolo, se eu acho que eu vou ficar com quem? Vou ficar com a inteligência artificial. Rapaz, eu me senti aquele mito de Platão, quando aquele sujeito que voltou das luzes começou a dizer para aqueles que estavam virados, né, para o fundo da caverna, que foi hostilizado e até mataram, né? De acordo com o mito, né, das cavernas. Eu me senti aquilo dali, mas eu dei uma dura nele e mandei ele se reciclar, que ele fosse se atualizar. Por quê? Porque eles não conseguem aceitar que nós, a nova geração, nós temos o acesso a informações privilegiadas, nós buscamos numa fonte muito maior do que a deles. O direito deles, certo? Naquela época ainda é o direito de Nelson Gria, que dizia que para haver o estupro teria que ter a penetração pênis-vagina e que a mera rotação do quadril sem a penetração não era estupro, entendeu? Então, tá vendo aí como o mundo evoluiu de 1940 para cá. E é interessante como existem muitos profissionais que estão parados no tempo e é muito importante nós nos reciclarmos, quem puder entrar no mestrado, entre, que você vai ter acesso a um nível de conhecimento privilegiadíssimo, entendeu? São níveis de discussão que você não consegue na academia, você tem acesso a uma base de leitura que você não consegue no dia a dia. De fato, abre muito a mente da gente, doutora Tatiane sabe, o doutor Sami sabe, e eu aconselho, vamos nos aprofundar que nós só temos a nossa voz. O Estado ele tem uma dimensão continental, tanto a sua estrutura, bem como o seu povo, o dinheiro, é inimaginável a dimensão do Estado. Nós, o advogado, só temos a voz e o nosso intelecto. Pois não, gostaria de passar a palavra aqui para a Ana, eu fiz só esses comentários aqui para reforçar a ideia de que nós precisamos estudar e se reciclar, estarmos alinhados no conhecimento. Ana Clédina, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas porque vou me manter de câmera fechada. Eu realmente não pensava em falar, né? E foi um dia cansativo. Eu estou bem nada parecida com a advogada. Como advogada. Então, eu vou preservar aqui um pouco a minha aparência física. E Tá bem.
E fazia já um tempo que eu não andava por aqui. As últimas aulas eu não assisti. Por coincidência, a última foi a do doutor Bulhosa, que tratava exatamente dessa questão da interdisciplinariedade do direito. E aí a gente vem, chega aqui e escuta o doutor Talvani, né, esse gigante que tem muito a acrescentar, e falando de um tema que me chama a atenção profundamente. Aqui no meio de vocês, apesar de eu ser uma OAB 22627, eu sou só uma criança. Eu passei muito tempo sem advogar, né? E eu fui, digamos que, compelida a adentrar no processo criminal. E eu me deparei com um caso muito intrigante, e eu fui vendo a dificuldade de se advogar, todas as dificuldades que se enfrenta dentro do Poder Judiciário, especialmente quando se encontra casos em que a justiça, eu não sei nem o que dizer da cegueira da justiça, porque ela cega para o que ela não quer ver, levanta a fenda para ver só o que quer. E aí, especificamente sobre o caso testemunhal, eu vivenciei, ou vivencio, não sei, um caso muito específico, onde houve um falso testemunho. Claro, notório, são acachapantes as provas. Basta se ouvir a gravação, né, dos testemunhos, a mídia de 2 testemunhos. E, posteriormente, essas pessoas foram chamadas para ser ouvidas no inquérito policial, e a que mais mentiu, ambas mentiram muito, mas a que mentiu mais confortavelmente, e por muito tempo eu até acredito que seja o maior falso testemunho da história do Brasil, porque geralmente a pessoa vem e ela diz que viu o que não viu, ou se contradiz de alguma forma, e aí segue, mas nesse caso a pessoa passa mais de 20 minutos mentindo, dizendo que viu e ouviu uma pessoa ser injuriada num grupo de WhatsApp, que a pessoa teria passado mensagem para esse grupo e para o número pessoal dela também, e depois fica provado nos autos que essa pessoa nunca sequer pertenceu ao grupo. Então, não tem o que se discutir. Mas aí a gente vai vendo todos as nuances, toda a dificuldade dessa vítima provar isso, porque envolve uma pessoa influente. Mas eu queria chegar, era nesse ponto, né, que o doutor Talvani falou, da gente, dessa análise crítica e aprofundada de cada testemunho. E me chamou muita atenção o fato daquela pessoa que mentiu tanto, no dia que ela foi chamada para ser ouvida no inquérito policial, ela tinha esquecido tudo. Por quê? Porque suponho que houve uma reuniãozinha antes da instrução ali, né, da oitiva, e foi combinado aquilo para agravar os fatos, porque chegou a acontecer alguma coisa sim, mas a intenção ali era agravar os fatos, né? Ampliar o que tinha ocorrido. Então, houve aquele combinado, e depois o tempo passou, tudo na justiça é muito moroso, ela não esperava ser chamada, e quando foi chamada, ela mesma disse que não presenciou nada, que nunca recebeu nada pessoalmente, porque aí entra a questão realmente da psicologia, né? Dessa situação da mente humana. Quando ela mente, parece que não fica memorizado, não fica gravado. E assim você vai, com atenção, desconstruindo muitas coisas. Nesse caso especificamente,
a pessoa chegou a ser condenada em primeira instância, Acredito. baseada nesses testemunhos. E como pegou um período de pandemia, de adaptação do judiciário a audiências virtuais e etc., acabou que o crime prescreveu. E prescreveu como? Pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, né? Que ela é muito delicada de se estudar, porque a pessoa está, entre aspas, condenada em primeira instância, mas ela não sofreu uma condenação ainda, porque a gente sabe que Um trânsito em julgado, né? É. é considerado culpado até o trânsito em julgado. E por que que o juiz, até mesmo de ofício, ele declara essa prescrição? Porque ele analisa que se aquele processo continuar, o tempo que ele vai demorar, aquele crime já prescreveu e que a persecutio criminis ela não pode se estender ad eterno e etc. E, em suma, essa pessoa sofre até hoje as consequências de uma condenação que, na verdade, ela não sofreu, porque ela é primária, porque os antecedentes estão aí, não existem, certo? Quando o juiz declarou por sentença que estava prescrito os fatos, na própria sentença ele disse que todos os fatos anteriores devem ser esquecidos, né? E não existem mais efeitos penais nem extrapenais daquela sentença. Mas essa pessoa continua sofrendo e sofrendo muito para provar que essa condenação, suposta condenação, ela foi baseada em falsos testemunhos. É um absurdo, né, rapaz? Você imaginar, a justiça tem muito dessas coisas. E é por isso que é importante a gente se especializar, sobretudo, no critério que eu chamo, é o que o Zanoni chama, né, de cross-examination. Então, quem puder se organizar, seria bom até a gente montar uma caravana para São Paulo, para Sim. fazer o curso, 3 dias de curso. Eu estou pensando que eu vou no próximo. Tem um agora, dia 12 de junho, né? Junho, não é? É. Certo. Então, talvez eu não vá nesse de junho, não, mas agosto, setembro, outubro eu vou, se Deus quiser. Aí o que é que Então, bora acontece? aí. Olha, vamos se organizar para a gente ir em Ah, outubro, que é bem interessante. E digo para vocês, eu fiz um júri agora esses dias, eu trago mais exemplos de júri, porque é o que eu tenho me dedicado mais ultimamente. Eu não estou pegando quase processos mais de outras áreas, não, por opção mesmo. uhum. Certo? Mas, assim, na lei de droga, ó, crime, tudo eu advogo, mas ultimamente eu tenho me dedicado só ao júri, porque eu entendo que, além de gostar, é um tiro curto. Terminou, encerrou o julgamento, acabou-se o processo. Eu não tenho mais cabeça para estar em processo de ORCRIM, que demora 2, 3 anos, e para ser uma sentença mais 2 anos. Isso daí não tenho mais psicológico para isso, não. Mas aí o que é que acontece? Eu peguei uma situação, certo? E tenho percebido uma coisa. O, um advogado da velha geração, dispensou todas as testemunhas que eu tinha rolado no 472, no 422, porque, segundo ele não costuma ouvir testemunhas Plenário. na instrução e plenária. Certo? Ele disse, eu perguntei porque não é a tradição minha, porque de repente prejudicar, mas não, eu penso o contrário. Se a gente fizer um trabalho, já peguei muito processo que você jura que está perdido, mas quando você vai ouvir uma testemunha, você muda o jogo. E dentre esses júris, o caso lá tinha uma testemunha que, na verdade, ela era vítima, sobrevivente, e no inquérito ela apontou o meu